Fala aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão hoje? Vamos falar agora sobre teoria dos conjuntos, tá? Vamos dar uma introdução aqui dos conceitos gerais do que significa, o que significa um conjunto, etc. Pra gente entender. A gente não vai se aprofundar tanto, mas a ideia é a gente ter uma noção geral do que significa teoria dos conjuntos, o que é um conjunto, as propriedades dele, beleza? Então, vamos lá. Vamos para nossa telinha. E a gente pode já dizer que um conjunto, vocês podem pensar em um conjunto como uma coleção de objetos. Então, vou mostrar aqui como é que é a notação que a gente coloca isso, mas sei lá, vamos pensar em marcas de carro. Então eu tenho aqui um conjunto chamado C, esse aqui é o nome do conjunto, C, tá? Ele é marcas de carro, então para denotar um conjunto, eu abro chaves e fecho chaves aqui, tá? Então eu posso colocar aqui Fiat, Volkswagen, Honda, BYD. Então isso é um conjunto que eu criei de marcas de carro. Não são todas, mas é um conjunto que eu criei de marcas de carro, um conjunto de objetos aqui dentro, tá? E aí tem algumas notações, notações e símbolos que a gente usa para falar aqui sobre conjuntos. Vocês viram as aulas de aritmética ali, matemática, lógica, aritmética lógica. Eles vão ter aqui os caracteres em comum. Então, por exemplo, eu posso dizer que a Fiat pertence a C, pertence ao conjunto C, porque Fiat está aqui dentro, né? E eu posso dizer também que a Chevrolet não pertence ao conjunto A. Esse é o E, ele significa pertence, e o E cortado não pertence, né? Então, vamos vendo esses termos, essas nomenclaturas. Beleza? Então, assim que a gente escreve, fala sobre um conjunto, e assim que a gente diz que uma coisa pertence a ele, né? Beleza. O que eu quero dizer quando eu falo que um conjunto A é igual a C, por exemplo? E aí a gente vai voltar nos conceitos também lá de lógica matemática que a gente viu, em lógica matemática, na verdade, esse conceito de matemática no geral. Então, olha o que eu posso escrever quando eu digo que A é igual a C. Eu posso dizer que para todo x, lembra que esse aqui é o caractere dizendo que é para qualquer, né? Para todo. Para todo x, para x pertencente a A, resulta que x pertence a B. E, setinha o E, né? Você lembra? Setinha para cima é E. X pertencente a B, resulta que x pertence a A. Vamos colocar isso aqui como parênteses, isso aqui como chaves. Opa. Aqui parênteses, isso aqui é uma colchete. Pronto. Então, se a gente analisar isso aqui com cuidado, e usar o que a gente viu lá de lógica matemática, a gente está vendo aqui que isso aqui que diz que para todo x, se x pertencer a A, então x pertence a B. E se x pertence a B, então x pertence a A. Ou seja, são dois conjuntos em que todos os elementos deles são iguais. Tá? É isso que quer, ou seja, um conjunto é igual ao outro. A gente pode ter uma visão também mais assim, abstrata dos conjuntos, uma visão, na verdade, mais interessante da gente ver. Se a gente pensar sempre, sei lá, em duas bolas, esse aqui é o conjunto A, e aqui ele pode ter o Fiat, o Volkswagen e o BYD aqui. E aqui é o conjunto C, que também tem, como eles são iguais, né? Fiat, Volkswagen, BYD. Então, vocês podem pensar em conjunto assim, que isso aqui a gente pode até chamar de diagrama de Venn. Vamos olhar um pouquinho mais à frente, mas essa tem um nome, esse representar o conjunto por essas bolazinhas com seus elementos dentro, tá? Então, os conjuntos, eles não têm ordem, tá? Eles não são ordenados, então eles só têm os elementos aqui dentro. Por isso que essa representação do círculozinho é bom, porque isso aqui não representa ordem nenhuma. E fica bem claro que não tem ordem, né? Esse BYD eu podia escrever aqui,
de ladinho, se eu quisesse. Não tem ordem isso aqui. Eles podem ser finitos ou infinitos, né? Aqui eu mostrei um exemplo de um conjunto que é finito, né? Ele tem só essas 3 marcas de carro. E aí, para dar um exemplo de um conjunto infinito, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a representação por um predicado unário. Então, eu vou chamar aqui um conjunto de S, o nome do conjunto é S, e ele vai ser representado por... É assim que se lê, ó. Para x, e aqui uma função de x, tá? E aí vamos colocar isso numa coisa mais palpável. Então vamos dizer que o S é para todo x é um inteiro e 2 é menor que x, que é menor ou igual a 8. Isso aqui é um conjunto, tá? O que isso aqui é? Isso aqui é um conjunto em que x é maior que 2 e menor ou igual a 8. Ou seja, ele é 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque é igual a 8 também. Então, é isso que eu tô... Isso aqui é um predicado unário para eu representar um conjunto, que eu também posso fazer a mesma coisa que eu coloquei no diagrama, ali na bolinha. Eu posso só escrever aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui eu estou representando esse conjunto, tá? Eu escrevo. Mesma coisa eu podia dizer de um conjunto V, que ele é x, em que x é maior que 8. Esse conjunto aqui ele é infinito, tá? Porque x maior que 8 tem infinitos números. Então isso aqui já representa um conjunto infinito. Aí ele fica um pouco difícil de representar no número, né? Porque ele pode ser 9, 10, 11 e vai embora. Difícil representar nesse diagrama, né? Mas ele é um exemplo de conjunto infinito. A gente tem um caractere para representar também um conjunto vazio. Eu podia ter chamado conjunto vazio de V, né? Que faria mais sentido. Por causa do V, mas vou colocar aqui. Então V vai ser um conjunto vazio. Ele pode ser... Normalmente a gente usa isso, um zero riscado. Tá? Ou ele pode ser só o abre e fecha chaves de um conjunto sem nada dentro. Aí fica bem claro que ele é vazio. Não tem nada. Isso aqui não é um conjunto vazio, tá? Isso aqui é um conjunto que contém outro conjunto que é vazio. Porque esse zero com risco, ele é um conjunto por si só. Então se eu colocar uma chave e colocar o zero riscado dentro dele, quer dizer que essa chave ela é um conjunto e esse zero riscado é outro conjunto. Ou seja, eu tenho um conjunto vazio dentro de outro conjunto. Tá? Então, para ser conjunto vazio, isso aqui não vale. É só esses 2 caracteres aqui em cima. Tá? E aqui a gente tem, galera, umas notações padrões de conjuntos. Tá? Então a gente tem os caracteres que eles representam uns conjuntos. Vou até pegar aqui e ficar mais fácil, porque eles são caracteres... se eu desenhar aqui pode ficar um pouco diferente. Talvez vocês já tenham visto no colégio, que é tipo tem um N assim, que ele significa os números inteiros não negativos. A gente tem um Z assim que tem um risquinho aqui também, que ele significa os números inteiros. Inteiros não negativos. Não, acho que dá pra gente... Não, eu vou pegar essa tabela para vocês verem melhor. Voltei, galera, e trouxe essa tabelinha aqui. Então aqui eu represento alguns conjuntos padrões, né? Por isso que eu falei que são esses caracteres desenhadozinhos, então ficariam chatinho de ver, mas a gente tem um N, que são os números inteiros aqui, né? Não negativos. Inteiros não negativos. A gente tem o Z, que são todos os inteiros. O Q, o conjunto de números racionais. O R, de números reais. E o C, de números complexos. Deve ter outras letras representando isso também, mas que são os mais padrões. Beleza? Vamos lá. Agora que a gente tem falar sobre relação entre 2 conjuntos.
Lembra que eu comentei que aqui, isso aqui era um conjunto dentro do conjunto? Então, uma relação entre dois conjuntos, isso aqui, né? Então, a primeira questão de relação de dois conjuntos é o conceito de subconjunto. Então, eu posso dizer que um conjunto ele é parte de outro, ele está dentro de outro conjunto. Então, eu posso pegar aqui, vamos pegar aquele conjuntão que a gente estava fazendo de carros, e dizer aqui Volkswagen, Fiat, BYD, Audi, acho que tá bom isso aqui. Aí isso aqui é o conjunto A, mas eu posso ter um conjunto B, que ele é o quê? Marcas chinesas. Aqui eu tenho todas as marcas, aqui eu posso ter um conjunto B que é marcas chinesas. Aí eu posso ter aqui um conjunto C, que são marcas alemãs. Então a gente pode ver que aqui o C ele está dentro do A e o B ele também está todo dentro do A. Então eles são o C e o B são subconjuntos do A, beleza? E aí representando só naquela notação científica para todo x, x pertence a A, então resulta que x pertence a B. A mesma coisa para o C aqui, né? Ou seja, se o x está dentro de A, Opa, foi mal. Aqui é o contrário. Se x está dentro de B, então x está dentro de A. Aqui. Se x está dentro de B, então x está dentro de A. Isso aqui representa um subconjunto, né? Se para qualquer B, qualquer elemento que está dentro de B, ele está dentro de A também, então B é um subconjunto de A. Tá? Aí outra forma que a gente pode representar isso aqui é que B está contido ou é igual a A. Mas no caso, se B for diferente de A, que é o nosso caso aqui, né, eles não são iguais, então tu pode dizer só que B está contido em A, né, no caso. Aí tem esse caracterzinho aqui também, que é um C mais achatado, tá? Isso quer dizer que B está contido em A. Isso aqui quer dizer que B está contido ou pode ser igual a A. Tá? É igual, a gente viu que como é que era aqui em cima, né? Aqui é o igual. E o contido é isso aqui. Legal? E a gente tem operações, tá? Que a gente pode fazer com os conjuntos. Então, se eu pegar dois conjuntos, eu tenho as operações de união e interseção. O que é união? É quando eu posso juntar, eu pego dois grupos e eu faço a união deles, eu vou fazer criar um terceiro grupo com os elementos dos dois juntos. Ou seja, união, ela é a ideia de operação em conjunto é a mesma ideia de operação em números. Eu pego dois números, vou fazer uma operação, vou gerar um terceiro número. Então, em grupos também, eu tenho a união, ela é representada pelo U, sim, dá bem, porque fica bem intuitivo, e a interseção é o contrário, é o U verso para baixo. Então, da união, vamos dizer que eu tenha... Vamos trabalhar agora com números para ficar um pouco mais fácil da gente ver aqui. Então, eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, vai. E eu tenho o conjunto B, que eu começo 3, 4, 5 e 6. Qual é a união dos dois? A união A, união B, seria um conjuntozão, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem o elemento dos dois. E o que é a interseção entre eles? É um outro conjunto em que tem uns elementos que tem nos dois grupos. Somente os elementos que tem nos dois grupos. Qual é a interseção desses dois? É 3 e 4. É um grupo com 3 e 4, porque o 3 tem aqui, o 3 tem aqui, o 4 tem aqui, o 4 tem aqui. Não tem outro número que tem nos dois grupos ao mesmo tempo. Então, interseção é isso. Só o que tem nos dois grupos, e a união eu junto os dois e faço um novo grupo com todos os números ali. Sendo formal, só para vocês verem,
é x para todo x pertencente a A ou x pertencente a B. Vamos colocar o setinha, né? Então, essa é a união, né? Então, estou dizendo que o x ele pertence a A ou ele pertence a B. É um grupo em que o valor ele pertence a A ou pertence a B. Ou seja, aqui são os valores em que aqui dentro da união eu tenho todos os valores que ou ele pertenceu a A ou ele pertenceu a B. Beleza? Então é isso. A união e a interseção entre A e B, interseção entre A e B é basicamente a mesma coisa, só que em vez de o ou é o e, né? Então são os elementos que tem em um grupo e no outro, né? Então aqui, interseção, eles usam os elementos que tem aqui, 3 e 4, e tem aqui também. Esses dois juntos. Tá? Isso é a interseção. Tá? O diagrama de Venn, que no caso seria eu representando aqui as bolinhas, né? A gente pode dizer que eu tenho os dois grupos aqui. Vamos dizer que eu tenho dois grupos aqui. O A união B, ele é juntando os dois, né? Então eu crio um grupo maior. E aqui vamos pegar dois grupos. Eu tenho A interseção B. É só esse meio aqui em que os dois se misturam. Beleza? Eu tenho o conceito da diferença entre conjuntos, que a diferença entre conjunto a gente dá pelo símbolo de subtração. Né? Então, A menos B, ela vai ser x para todo x pertencente a A e x não pertence a B. Ou seja, é um menos o outro, né? Eu vou pegar, sei lá, eu tenho aqui o conjunto 1, 2, 3, 4, e eu tenho o conjunto 3, 4, 5, 6, como está fazendo o outro. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. A menos B vai ser 1, 2, 5, 6, que não tem o 3 e 4 porque eles pertencem a A e eles não podem pertencer a B, né? Então tem todos os números que pertencem a A e não pertencem a B. Tá? Isso é o menos. Que ele é igual, inclusive, a A interseção com não B. E esse aqui é o jeito que a gente fala o não grupo. O que é o não grupo? É tudo que não está naquele grupo. Então, se eu tenho o B, que é 3, 4, 5, 6, o não B é 1, 2, 7, 8, 9, vai embora. Finito. Qualquer número que não seja esses 4 aqui. Isso é o não B e ele é representado por esse risquinho aqui, tá? Eu tenho o conceito de conjunto de juntos, que para mim é um nome horrível, porque é um conjunto que não é conjunto, mas esse é o termo, certo? Conjuntos de juntos. De juntos em que é A interseção B, ele é vazio. Ou seja, vazio é para o outro lado, tá? O risco, só para deixar isso claro. Aqui. Isso é quando os dois grupos eles são completamente diferentes. É tipo, eu tenho aqui 1, 2, 3, eu tenho aqui 7, 8 e 9. Beleza, são conjuntos de juntos. A interseção entre eles não é nada. Não existe, é um conjunto vazio. Não tem interseção entre eles. Beleza? E só para finalizar, a gente tem um conceito de cardinalidade. Então aqui, um exemplo, o que é a cardinalidade? A cardinalidade, ela é a contagem de elementos dentro de um grupo, né? Então a cardinalidade é um número de elementos dentro de um grupo. Então esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cardinalidade desse aqui é 6. E a gente tem a enumerabilidade, que é simplesmente a gente contar esse grupo aqui, enumerar ele. Eu vou até enumerar em outra ordem aqui: 6, 4, 7, 3, 5 e 8. Para a gente dar um... que não é ordenado isso aqui, tá? Então, no geral, são essas algumas propriedades iniciais e algumas operações que a gente consegue fazer ali com conjuntos, tá?
No final, vou só deixar uma tabelinha de vocês de algumas identidades e algumas coisas que dá pra gente deduzir, mas uma tabelinha caso vocês queiram de, de operações básicas que a gente consegue dizer que uma coisa é igual a outra, são identidades. Eu já vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu trazer um segundinho. Então voltei aí com a tabelinha de identidades. Então são coisas que a gente pode ver, por exemplo, algumas leis. A lei da idempotência. A gente faz. Que a união A é igual a A. Tá? E A interseção A é igual a A também. É uma leizinha aqui, bom. Essa aí é meio óbvia, mas beleza. Aí tem sei lá, a lei da comutatividade. Que A união B é igual a B união A. Beleza, dá pra gente deduzir isso também. Todas essas que dá pra deduzir, né? E a interseção B é igual a B interseção A. É só pra saber que como são leis, são sempre regras, não existe exceção, né, nesses casos aqui. Tá? Associatividade quer dizer que A união B e A união B união C é igual a A união B união C, né? É bem chatinho de ler isso aqui, mas é isso aqui. Isso aqui parece aquela questões de multiplicação, né? As leis de multiplicação, por exemplo, em que 2 vezes 3 vezes 4 é igual a 2 vezes 3 vezes 4. Isso aqui, por exemplo. E por aí vai. Mas enfim, tem todas essas leis ali, só para vocês terem como referência. São coisas que a gente pode deduzir, mas sabendo que isso aqui são leis, quer dizer que não existe nenhum caso, exceção, que isso aqui não vai ser verdade. Então a gente pode saber que isso aqui é sempre verdade. Beleza, galera? Isso é tudo por grupos, por enquanto. Deixa o like aí, se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.